Hoje, dia 29 de novembro, estamos iniciando mais um Café em Conexão, que acompanha a gente nesse programa de todas as segundas, às 2 horas, onde a gente faz um encontro, algumas vezes como hoje, trazendo algum tema, e outras vezes trazendo um tema e um convidado. Hoje eu quero falar para vocês, como uma sequência da semana passada, quero falar sobre o que a gente pode aprender com a linguagem do masculino e do feminino dentro de nós. Portanto, estaremos dando sequência a falarmos dos recursos do Yin e do Yang. O Yin e o Yang que habita dentro de nós, o masculino e o feminino e sua linguagem, na verdade, equilibrada aqui dentro entre aquilo que a gente traz, ou trouxe, no nosso nascimento, das informações transgeracionais e aquilo que a gente aprendeu no longo da nossa vida como formas de relacionamento entre o masculino e o feminino, entre homens e mulheres, entre mulheres e homens. Antes de começar, quero falar também para vocês que essa semana temos várias atividades, como sempre fazemos, todas as semanas aqui no Instituto tem atividade quase que todo dia. Essa semana vou falar do que ainda teremos hoje. Hoje à noite vamos nos encontrar para falar sobre um evento que nós fizemos com a doutora Gunivax algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, não essa última segunda, a outra segunda, e que tratava do assunto dos recursos como uma fonte de empoderamento, como uma fonte de um impulsionamento de cada um de nós na direção da vida. E hoje à noite eu vou fazer um encontro que é gratuito para todos aqueles que participaram da Masterclass. Quem não participou também é só entrar em contato comigo e a gente conversa para entender o interesse de cada um em participar desse encontro e ajustar algumas coisas. Mas hoje à noite, das 19h30 às 22 horas, vou estar respondendo perguntas, falando um pouco de alguns temas que foram tratados nesse encontro de 8 horas, em que muito conteúdo se reverberou dentro de cada um dos participantes, e agora, passados esses dias, a gente poder falar um pouquinho mais no geral com todo mundo. Então essa é uma atividade que vamos fazer hoje, e amanhã à noite eu vou estar com a Marcele no Instagram dela, ela que facilita o Círculo de Mulheres. Nós estamos conversando sobre um tema de saúde, de sintoma e esse suporte que a constelação sistêmica pode dar para esses assuntos tão interessantes e importantes, e a saúde e os sintomas trata-se de um desses assuntos. E nós vamos estar no Instagram dela, já até o final do dia eu estou colocando aqui no Instagram da Conexão, para que vocês possam também participar. Eu tenho feito esses encontros, mesmo no café, sistematicamente todas as segundas, e depois a gente, além de deixar disponibilizado aqui no Instagram da Conexão, eu tenho deixado no nosso canal, no canal do YouTube, também gratuitamente, uns temas desde sempre. Tem vários cafés em conexão que estão lá, feitos com colegas convidados, mas também são com alguns temas que no longo do tempo eu fui trazendo para esse espaço, de deixar
como uma conversa de, às vezes, 20 minutos, 30 minutos, depende do assunto e depende de eu estar sozinho ou estar com algum convidado trazendo um tema. Então, além do café, que já eu entro no nosso tema de hoje, só lembrando que hoje à noite temos então um encontro pelo Zoom com o assunto dos recursos, os recursos como uma fonte de empoderamento e uma fonte de abertura para movimentos na direção da nossa vida, daquilo que a gente quer tem como objetivo, como desejo, ou como expectativa. E das 7h30 às 22 horas, todos aqueles que participaram da Masterclass já receberam o link do Zoom. Ele está aberto gratuitamente para todos. As pessoas que participaram já receberam, e aqueles que não participaram, que desejam conhecer, queiram saber um pouco do tema, é só entrar em contato comigo, que eu mesmo vou ligar para entender qual é a ideia por trás dessa participação, para que a gente possa entender e poder entregar aquilo que a pessoa imagina ao participar de um evento como esse. Ele é gratuito, como disse, e é só entrar em contato com a gente. O contato que é mais fácil de fazer conosco aqui no Instituto é pelo WhatsApp, no 11 97088 4087. Estou aqui checando se eu não estou errando o número, olhando aqui, 97088 4087. E é isso. E amanhã eu vou colocar mais tarde um pouquinho. Nós vamos ter uma live com a Marcele, que é uma facilitadora do Círculo de Mulheres, facilitadora e idealizadora. Vamos falar sobre saúde e sintomas. Lógico, com pano de fundo sempre as constelações sistêmicas. Muito bom. Então, no nosso café de hoje, eu quero continuar falando sobre os aspectos do Yin e do Yang dentro de cada um de nós. Nós explicamos na semana passada e está lá aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Eu tenho deixado todos os cafés lá também, caso vocês se interessem. Nosso canal no YouTube, Conexão Sistêmica. Aproveita, dá um like e procura que tem o encontro da semana passada sobre o Yin e o Yang. E eu dei uma panorâmica numa linha do tempo, o que nós viemos falando aqui no Instituto sobre esse tema. É um tema que eu conduzo aqui no Instituto, tenho bastante interesse em dar sequência nesse assunto. Em dezembro eu devo fazer mais um movimento para dar sequência a esse caminho que está ancorado nesse assunto que eu vou tocar hoje, né? Que é o quanto a gente pode aprender com a linguagem do masculino e do feminino, com essas forças Yang e Yin que vivem dentro de nós. Elas estão dentro de nós por dois grandes rios que fazem parte desse nosso caminho aqui, de como nos relacionarmos entre nós, homens e mulheres. Um primeiro ponto muito importante e que vários aspectos de exercícios sistêmicos, e a gente tem visto muito em constelação na busca de algumas pessoas para se relacionar melhor, seja no ponto de vista do trabalho, no ponto de vista social, no ponto de vista familiar e no ponto de vista amoroso, lógico, que são as heranças transgeracionais, aquilo que a gente recebe da nossa família em nós mesmos, né? Aspectos de crenças, de valores, de ideias,
de formas de pensar, de sentir e de agir nessa direção, desse aspecto importantíssimo da vida. Essas informações moram dentro da gente por essa influência transgeracional, é um ponto importante. Constelação, de modo geral, quem lida com isso conhece um pouco esse caminho. E também tem um outro aspecto que não é muito difundido, mas é muito importante, que diz respeito a tudo aquilo que a gente aprendeu sobre esse tema a partir do momento em que a gente nasce e passa os nossos primeiros anos de vida observando, entendendo, trazendo como informação para o nosso próprio desenvolvimento de personalidade, naquilo que a gente vê, ouve e sente como uma interpretação da realidade. Então, eu vi recentemente, foi esse final de semana, nós fizemos aqui um evento, meio confuso aqui, mas se não foi esse final de semana, foi quinta ou sexta-feira, uma postagem. A gente nunca sabe se a história é verdadeira ou não, mas ela é interessante, pelo menos para servir como pano de fundo disso que eu estou dizendo. De um pai, uma coisa bastante comum que a gente vê aqui nos atendimentos, em assuntos pessoais, né, desse contexto de família, de separação e tudo mais. Um pai que manteve a relação com os dois filhos, ele se separou e o casal tinha 2 filhos homens e ele manteve uma participação com os meninos em vários dos eventos com a ex-mulher, mãe dos meninos. Então, por exemplo, numa data de aniversário, ou final de ano, ou Dia das Mães, ele participava fazendo questão de conversar com os meninos, eventualmente na idade mais remota, comprar um presentinho para eles darem para a mãe, e conversar com os filhos, que é a parte mais importante disso, passando para os filhos, independente do que eles estivessem dizendo, passando essa interpretação, porque os filhos acabam sentindo como se fosse uma lição naquilo que é efetivamente feito, né, pelo pai, mostrando respeito, consideração, se distanciando também das eventuais brigas. Ninguém se separa porque estava otimamente bem, né? Mas aquilo que estivesse disfuncional do casal, ele mostrou assim, o interesse dele na direção dos filhos, que eram 2 meninos, e comentando inclusive dessa importância de que, fazendo dessa forma, ele estaria ensinando para os meninos respeito ao feminino e às mulheres de um modo geral. Como eu disse, eu não sei se essa história é verdadeira ou é uma história inventada, mas ela, de qualquer maneira, ela é emblemática nesse ponto que eu estou dizendo. Uma parte é aquilo que a gente recebe como herança. Então a gente sente movimentos internos daquilo que a gente aprendeu e que tem a ver com cultura de família, resumidamente, com formas de pensar, de sentir e de agir. Mas, como eu disse, esse é um ponto que o trabalho de constelações ele é conhecido, e essa segunda parte, que é aquilo que a gente traz como a formação da nossa própria, aspectos da nossa própria personalidade, sejamos meninos ou sejamos meninas, a importância de como os nossos pais ou cuidadores passam para a gente, através dos acontecimentos da vida, informações faladas, ou muitas vezes percebidas, ou muitas vezes vistas, né, olhadas, de formas dessa comunicação ser mais fluida dentro da gente. Porque esses aspectos de yin e de yang, que muitas vezes a gente
faz logo uma ligação única, né? Que tudo que é do Yang veio do nosso pai, tudo que é Yin veio da nossa mãe e das famílias, né? E na verdade isso não tem essa ligação direta. A gente forma aspectos de Yang e de Yin vindos de diferentes partes das informações transgeracionais e também de diferentes partes dos sistemas da nossa mãe e do nosso pai. Tem Yang e Yin nos dois sistemas, tem formas de movimento e de lidar com a vida, com as coisas que vão aparecendo, e entre elas um aprendizado de comunicação, de relacionamento, de formas, de todos os aspectos que a gente possa trazer para que essa comunicação e esses relacionamentos sejam mais fluidos, entre eles respeito, consideração, confiança. Então tudo isso tem que haver possibilidade e espaço para que aconteça, porque também nessa relação de homens e mulheres tem um aspecto do relacionamento amoroso, lógico, mas também tem aspectos do relacionamento dentro da família, o relacionamento social, né? No campo de amizade, de colegas, de amigos, também no trabalho, também no mais amplo aspecto desse campo profissional e, lógico, no aspecto da criação também dos nossos filhos, daquilo que a gente passa para os mais novos dentro da família, e o campo amoroso, que é um campo dos relacionamentos afetivos, que tem tantos aspectos levantados em cada um de nós. E dentro da família eu falei dos filhos, e também esqueci de falar também o primeiro grande campo de treino para isso tudo é dentro da família, com os nossos irmãos, primos e primas e tudo mais. E também estou aqui pensando, além de respeito com os nossos pais, também com todos os tios, cunhados e todas as personagens que têm diferentes nomes dependendo da pessoa. É o cunhado do pai, mas é o meu tio, né? E então estamos falando daí de relação entre dois homens com hierarquias diferentes. Quando está falando de irmãos, nós estamos falando na mesma linha, enfim. Tem material aí de monte, mas o ponto só que eu queria deixar dito hoje, para complementar o que eu falei a semana passada, ficou faltando esse detalhe, que a gente aprende muito com a linguagem desse masculino e desse feminino que existe dentro de nós, através das forças Yin e Yang que existem dentro da gente, vindas das informações transgeracionais e daquilo que a gente aprende na nossa própria biografia, principalmente quando criança, e à medida que a gente vai crescendo também, quando a gente vai fazendo as nossas relações e consegue trazer talvez a mesma mão que segue igual a tudo que a gente aprendeu, e aí muitas vezes tem um desejo de dentro dos nossos valores, daquilo que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai crescendo e querendo ter a nossa própria autonomia na direção das pessoas, das coisas, da vida, daquilo que a gente acha importante, o quanto a gente consegue desenhar algo novo, ou esse desenho sentir que precisa ser mais uma cópia do que um desenho próprio, qual é a história que a gente vai contar quando a gente está formando esse desenho da nossa própria vida, da nossa própria relação. E essas forças dentro da gente, o trabalho sistêmico que é apoiado por diferentes formas do pensamento sistêmico, também trabalhados juntos com outros conhecimentos além da constelação, nos processos de como isso
fica como uma impressão dentro da gente, né? O que fica impresso, que tem uma força grande em tudo aquilo que a gente traz como movimento, como um padrão de comportamento, um padrão de ideias, um padrão de formas de pensar, de sentir, de agir. E era isso que eu queria falar para vocês, para finalizar esse tema que eu comecei a falar semana passada. E lembrar que quem quiser entrar em contato conosco pode fazê-lo pelo 11 97 088 4087. Lembrar que essa live, igual as outras, ficam um tempo aqui no Instagram da Conexão, e depois a gente tira a live e faz um videozinho que a gente deixa no YouTube da Conexão Sistêmica. Nós temos um canal, Conexão Sistêmica. Vocês podem entrar lá, tem vários cafés que estão lá, que a gente fez no longo do tempo, seja cafés feitos por mim, com algum tema que vai estar lá descrito, ou com algum tema, com algum convidado, onde eu dou a oportunidade do convidado falar o que ele faz, né? E outras vezes tem por detrás um tema específico. E todos esses encontros estão lá no nosso canal, à disposição de vocês. Então queria falar disso, também queria falar de duas coisas que a gente vai fazer essa semana. Uma terceira coisa eu vou deixar para falar quarta, eu vou fazer uma outra live na quarta-feira, um café adicional essa semana, na quarta à tarde, provavelmente às 17 horas, eu ainda vou colocar aqui, anunciar no Instagram da Conexão, e no meu também, Oswaldo Santucci, para mais pessoas possam saber. Mas hoje à noite, então complementando as atividades desses 2 dias, hoje à noite eu vou fazer um encontro falando sobre recursos, é um encontro gratuito. Nós fizemos uma masterclass com a doutora Gunibax há 2 semanas atrás, 2 dias, 4 horas cada um, falando sobre os recursos como uma fonte de empoderamento, caminhadas, constelações para outros formatos. Ele está aberto a todo mundo que participou da Masterclass, já recebeu o link do Zoom, da sala do Zoom. Outras pessoas que não participaram e quiserem participar, entrem em contato comigo no 011 97088 4087, 011 97088 4087, e aí eu converso um pouquinho para entender qual a ideia e se a gente vai poder entregar aquilo que a pessoa tem como expectativa de participar do encontro de hoje sem ter participado da Masterclass. É bem tranquilo, depende do que a pessoa tem como expectativa do que ela vai receber no dia de hoje. E amanhã eu fui convidado pela Marcele, ela é a facilitadora e a idealizadora do Círculo de Mulheres. Amanhã à noite eu vou estar no Instagram dela. Até o final do dia eu vou anunciar aqui, também no nosso Instagram, com o horário tudo certinho e o endereço, né, do Instagram dela. Eu vou estar... o tema que ela me convidou para falar é sobre que tipo de apoio as constelações sistêmicas podem dar para 2 temas, né? A gente fala sempre sobre saúde, eu sempre incluo sintomas de saúde, né? Falar um pouco desse tema para esse mundo, principalmente para esse mundo feminino, que é toda a audiência dela. Então, feliz com essas 2 possibilidades essa semana. Mais para frente temos novos assuntos. Já vou adiantando, né? Vou falar na nossa live. Nós vamos ter um encontro no sábado com a Glaucia Paiva. Nós estamos apoiando esse encontro aqui na Conexão. Ela que é nossa diretora também, mas ela vai apresentar facetas atualizadas do recurso da justa razão, bem bacana. Está num preço super social, interessante para a participação de quem queira, com facilidade de pagamento, está bem tranquilo, e uma oportunidade maravilhosa com alguns presentes especiais para quem for participar. Vale a pena conhecer esse trabalho da Glaucia. Quem não conhece,
É uma super oportunidade de conhecê-la. Muitas pessoas conhecem através dos vídeos que ela tem no canal dela, no Glaucia Paiva Terapias. Alguns estão no nosso canal da Conexão, mas a maior parte dos vídeos da Glaucia, são muitos vídeos, estão lá no canal dela, Glaucia Paiva Terapias. Outras pessoas conhecem ela de outras formas, e outras até já fizeram workshops dela desse tema da justa razão, mas ela está trazendo novos conteúdos, novas ideias. Vale super a pena, quem conhece sabe do que eu estou dizendo, né? Do que eu vou dizer agora, que a Glaucia Paiva é super didática, tem uma linguagem muito tranquila para apresentar as ideias, e é um recurso bastante interessante, vale a pena conhecer, tanto para nós, para o nosso conhecimento pessoal, e para as pessoas profissionais que trabalham com outras pessoas, seja no campo terapêutico, no desenvolvimento de diferentes aspectos das pessoas. Vale super a pena conhecer esse recurso que ela desenvolveu e está aí apresentando de diferentes formas, e fará isso no próximo sábado pelo Zoom. Quem tiver interesse, é só mandar uma mensagem, a gente manda o link para a inscrição, sempre usando o WhatsApp da Conexão, o 11 97088 4087. É isso que eu queria falar com vocês hoje, terminando o nosso café e ficando também super aberto a que vocês falem sobre temas que vocês tenham interesse que eu traga aqui no café, e também aberto a perguntas desse tema. Mas seria bastante interessante se eu percebesse que tem perguntas desse tema, assim, que estejam acompanhando aí a mente de algumas das pessoas que acompanham o nosso trabalho, de fazer um bate-papo para responder essas perguntas, ou simplesmente para deixar isso tudo gravado num vídeo que eu poderia postar tanto aqui quanto no nosso canal do YouTube. Mas super aberto a fazer um encontro para perguntas e respostas desse tema, tá bom? Um grande abraço para vocês, muito obrigado. Nos vemos, quem sabe, nesses encontros todos de hoje e de amanhã, no sábado que vem, e na nossa live adicional, nosso café adicional da quarta-feira que vem, daqui a 2 dias. Um grande abraço. Quarta-feira que vem, segunda-feira que vem, seguimos com café. Vamos trazer um convidado para lá de especial. Um grande abraço.